mentalidade de riqueza e a emoção que faz a gente ganhar dinheiro, que faz a gente estar rica. Mas vamos lá, vamos desmistificar e vamos construir a linha de raciocínio por detrás desse tema. E aí, a gente vai começar com a primeira quebra de paradigma. Quando a gente fala de riqueza, a gente está falando de uma pessoa que ela pode ser rica financeiramente, rica internamente. Quando a gente fala de escassez, a gente está falando de uma pessoa que ela pode ser escassa financeiramente, escassa emocionalmente. E essas duas coisas andam juntas. Para a gente falar sobre a emoção que vai permear uma pessoa que ela é rica, a gente está falando de uma pessoa que tem uma emoção em específico, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Mas primeiro, nós vamos olhar para a característica das pessoas que são escassas. As pessoas que são escassas, elas têm uma emoção básica que movem elas também. E ontem, quando a gente fez ali aquela pesquisa, a gente permeou na preocupação e no medo, tanto no Instagram quanto no nosso grupo. A maioria das pessoas, 60% das pessoas no Instagram responderam ter medo e preocupação sobre o dinheiro. Nossa, Tri, então quer dizer que eu sou escassa? Eu não gostei de você estar falando que eu sou escassa só porque ontem eu coloquei preocupação lá no teste. Eu não sou uma pessoa escassa. Tudo bem, vamos lá, vamos construir essa linha de raciocínio juntas. Vai com calma. Perceba, o primeiro fator para a gente poder fazer uma mudança é a nova consciência. Se coloca no lugar da flexibilização. Lembra da flexibilização? Você pode se perguntar agora: nossa, eu estava sendo escassa e eu não sabia? Tá, peraí, eu posso mudar. Agora eu posso ter a oportunidade de mudar porque eu tô tendo essa consciência. Eu vou fundo, vai. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Se você quiser, dá play e continua. A preocupação básica de uma pessoa que ela tem essa escassez mental, que é o quê? Escassez é o menos, né? É a falta. Então, faltam coisas emocionais nela, faltam coisas financeiras nela. E aí o medo faz com que a gente fique no menos. No menos o quê, Dri? A gente vive focado na falta, a gente vê risco em tudo, a gente vê ameaça em tudo, a gente se restringe, a gente teme as oportunidades e a gente empobrece as nossas relações e as trocas que acontecem dentro dessas relações. Faz sentido para você? A gente não está ao vivo, então não tem como a gente ir trocando e ir fazendo esse desenvolver aqui. Mas confirma se faz sentido. Pessoas que estão vibrando na pobreza emocional, na pobreza financeira, se esses efeitos não permeiam o seu dia a dia e as suas decisões. São pessoas que são agentes do congelamento, que congelam as oportunidades, congelam as situações porque tem medo do que pode acontecer. Então, o que essas pessoas basicamente fazem? Essas pessoas, basicamente, elas estão moldadas para não ver oportunidade nas adversidades. Então, pensa bem, quando chega alguma coisa nova, seja no âmbito emocional ou no âmbito financeiro, essa pessoa está pautada pelo medo, porque a preocupação ela está embaixo do guarda-chuva do medo, da emoção básica, das nossas 5 emoções básicas, a preocupação está ali embaixo do medo. Então, a gente se preocupa com coisas que estão por acontecer, que estão por vir, que nem sequer estão por vir, mas a gente já está se preocupando com elas. Faz sentido? Então essas pessoas elas vão literalmente empobrecendo na vida, porque elas não usam das adversidades da vida para ser oportunidades, para serem trampolim, para ser algo que ela vai sair do ponto A e ir para o ponto B. Ela se congela ali, ela se restringe, então ela tem que viver controlando tudo. Porque quando a gente fala de preocupação,
foi se desenhado uma coisa dentro da preocupação de que se preocupar é bom. Ah, ela é uma pessoa preocupada. Ela é uma pessoa que ela se preocupa com as coisas. Mas o conceito de pré-ocupação é de você se preocupar-se com algo que você está se organizando para aquilo. Então, quando a gente fala de dinheiro, você se planeja? Você segue o seu planejamento? Se sim, para as duas perguntas, você não precisa se preocupar, porque você tem um plano bem organizado para isso. Agora, se você faz um planejamento e você não segue o planejamento, a preocupação, ela vai acabar sendo para você um negócio de você ficar obcecado por aquela coisa de ficar pensando. Então, você não vive, você fica obcecado por se preocupar com as coisas que podem acontecer. E aí você tem um planejamento, você não segue o planejamento e fica se preocupando. E se você tem um planejamento e você confia naquele planejamento, você não tem com o que se preocupar. Você já confia naquilo. Então perceba, todo esse movimento é um movimento que vai corroendo a gente por dentro, porque a gente não consegue ter aquela emoção que vai fazer com que a gente ganhe dinheiro, com que a gente prospere. Mas eu vou chegar lá. Vamos construir essa linha de raciocínio. Então, pessoas que vão literalmente se empobrecendo, indo para o menos, empobrecendo nas trocas, empobrecendo nas oportunidades, veem as oportunidades como ameaças. Essas pessoas, elas estão ali, no medo, na preocupação. Não conseguem alcançar nada a partir das oportunidades que chegam no dia a dia, como as adversidades. Essas pessoas, por consequência, elas não são gratas. E aí, eu vou quebrar o primeiro paradigma da palavra gratidão aqui com vocês. A palavra gratidão, ela não é uma coisa para ser usada como um agradecimento. Gratidão não é um sentimento. Gratidão é uma ação. Por você ser grato, você faz algo sobre. É a gratidão, é o movimento de fazer algo que vai fazer com que ela saia da escassez e vá para a abundância, do ponto A para o ponto B. Só que para isso exige-se tomar consciência disso e perceber que esse sentimento de sou grata, ai grata, sou muito grata, falar, agradecer, ao invés de falar obrigada e falar grato, tá fazendo a gente não ir para frente na vida, porque eu não sei em que momento mudaram o sentido da palavra gratidão para o ato de gratidão. O movimento da gratidão, sistemicamente, é o ato de fazer algo. Obrigada pela vida, farei algo de bom com ela. E farei algo de bom é um verbo de ação, fazer algo. Perceba? A pessoa que ela não é grata, por consequência, ela é uma pessoa que reclama da vida, que é reagente. Ela reage às coisas do dia a dia dela. Ela vai contra o movimento da ordem. Qual é o movimento da ordem? Estar no seu lugar, fazer algo a respeito e ir para frente. Quando a gente reclama, a gente está reclamando de algo que já foi, reclamando de algo e não fazendo algo de bom com aquilo. E aí esse movimento vai trazer escassez para a vida financeira e emocional. E por isso agora eu vou migrar para o outro lado da moeda, que é o lado das pessoas que são ricas emocionalmente e financeiramente. Como é que essa pessoa ela é? Vamos pegar e vamos pensar em algum exemplo de uma pessoa que você vê que ela tem pouco, mas ela tem tudo. Quem é uma pessoa para você que ela é extremamente rica, próspera e abundante? E aqui a gente não está falando só de conta bancária. Uma pessoa que faz do limão à limonada com tudo que lhe aconteceu. Eu vou pegar o exemplo da minha avó Piva. A minha avó Piva foi uma senhora que ela teve 11 filhos. Passou fome, passou diversas adversidades. O marido morreu cedo, teve que se tornar ali
a chefe da casa, junto com um monte de filho homem. Ela teve que se fazer firme para liderar aquele time de 11 filhos que depois se tornaram 8. Ela fez do salário da aposentadoria do marido dela e do ganho com os filhos dela uma limonada. Ela conseguiu, pouco a pouco, com planejamento e muita confiança, sair de um lugar de extrema miséria e construir o que para ela foi um império. E é muito lindo de ver uma pessoa que, com uma aposentadoria do marido, conseguiu ter uma vida na qual não se faltava nada para ela. Então perceba, pessoas assim, o que elas fazem? Elas lidam com os altos e baixos da vida. Elas confiam no fluxo da vida. Elas lidam bem com as adversidades que chegam. Elas lidam bem com os problemas que chegam. Elas entendem que os problemas fazem parte da vida e essas pessoas elas trocam mais. Essas pessoas elas são movidas por uma emoção que faz com que elas, independente do cenário na qual elas estão ricas. Elas são agentes de mudança. Elas não se conformam com aquilo, elas não ficam reclamando. Elas fazem algo com aquela diversidade na qual elas estão. Elas são agentes de transformação. Elas geram um fluxo de abundância a cada dia na realidade delas. Se ela receber 5 problemas no dia, ela vê como 5 oportunidades e ela vai fazer algo de bom a respeito daquilo. Elas literalmente vão enriquecendo no dia a dia dela com os perrecos que aconteceu com elas. E elas não param, elas não veem algo como eu vou reagir, eu vou reclamar, eu vou ir contra as coisas que me estão acontecendo. Eu vou em direção ao fluxo da vida e se a vida está indo para essa direção, eu vou em direção a ele. Eu não me agarro a tronco, eu me jogo no rio e eu vou. Essas pessoas elas confiam. Então essas pessoas, diferente das pessoas que têm uma mentalidade de escassez, elas são gratas e elas agradecem a vida e elas veem a vida como uma oportunidade de ação. Eu tomo a vida e eu vou fazer algo de bom com ela. Perceba que aqui a gente está falando de uma nuance que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo no trabalho. Estou falando de emoção, porque as emoções nos movem, as emoções que nos fazem enfrentar aquilo que se plota na nossa vida no dia a dia. E se a gente vai para a vida com preocupação, a gente não consegue fazer dinheiro. Agora, se a gente vai para a vida com a alegria e com a gratidão, pensando na gratidão como sendo uma ação, algo que eu vou fazer com as adversidades que me chegam, com as oportunidades que me chegam, eu vou fazer algo de bom com ela. Essa pessoa, ela tá rica de alegria, e essa alegria é uma alegria que não é a alegria do adulto, é a alegria da sua criança, é a alegria de alguém que está feliz com a vida que recebeu. Então ela tem uma postura de abundância e prosperidade na vida dela. E aí, você percebe que eu falei a palavra confiança. Essa pessoa que confia no fluxo da vida e a pessoa que não confia no fluxo da vida. A pessoa que confia no planejamento dela, nas coisas que ela se planeja e ela se propõe a fazer, em qualquer esfera da vida. Porque na vida nós temos 5 esferas. E se a gente não está em sinergia nas esferas, a gente vai estar sempre capengando, sempre alto e baixo, mas não sabendo lidar com esse alto e baixo. Acontece que essa confiança que a gente não tem, e por isso a gente se preocupa, não é a gente adulto, é a nossa criança que não pode confiar. E por essa falta de confiança, essa criança interna que hoje nos rege, ela faz com que a gente se preocupe o tempo inteiro e se torne uma pessoa escassa. E quando a gente fala de confiança, de confiar no dinheiro,
a gente vai relacionar com quem? Com o amor da nossa mãe. E quando a gente olha para nossa criança, quando a gente olha para essa confiança que foi perdida, que teve uma ruptura na confiança, a gente está falando de uma ruptura que veio de algum movimento de rompimento com a nossa mãe. O dinheiro e a mãe servem a vida. A mãe serve a vida quando? Quando ela se dá para essa gravidez. Quando ela dá o sustento e a nutrição para esse filho. E o que o dinheiro faz? A mesma coisa. O dinheiro, ele vem do nutrir, ele vem da sobrevivência, ele vem do deliciar a vida. Logo, quando a gente está no movimento de escassez, a gente fez uma ruptura nessa confiança lá na infância. E esse é um movimento que dentro da nova estação a gente vai trabalhar. O movimento de reconectar essa ruptura que se fez. Por quê? Porque o dinheiro, ela é energia de vida. O dinheiro, ele vem para servir, para deleitar, para abundar. Quando a gente vibra na esfera da escassez, a gente perdeu a confiança lá na infância. E aí, quando a gente fala, mas eu sou alegre, eu tô sempre rindo, tal, a gente não tá falando da adulta. A gente tá falando das questões até os nossos 7 anos e dos movimentos que aconteceram lá e que a gente precisa reconciliar. E aí perceba o quanto é importante a gente estar conectado com essa energia da abundância. A exaustão e a preocupação minam a feminilidade de uma mulher. Já a prosperidade faz essa mulher ficar cada dia mais bonita e cada vez mais abundante e próspera. Nós somos símbolo da beleza no mundo. A beleza do mundo é feminina, a natureza é feminina e a natureza é abundante. Quando a gente rompe com a nossa mãe, a gente então rompe com o fluxo de prosperidade na nossa vida. Ouça bem, Dri, eu amo a minha mãe. Dri, eu tenho um amor pela minha mãe. Eu não tenho problema nenhum com a minha mãe. Eu nunca briguei com ela. Não é sobre isso. Não é sobre brigar com mãe. Não é sobre ter uma relação ruim com a mãe. Não é sobre amar a mãe. É sobre os movimentos internos da sua alma. Se você quer mudar da água para o vinho a relação da sua vida com a vida em si, se você quer voltar a ter ânima, porque o que é ânima? É a alma. Ânima vem de animada. Então, se você quer resgatar essa animação da vida, você precisa se reconectar com a tua alma. Você precisa se reconectar com as suas raízes. Você precisa reconectar com a sua mãe e o seu pai, porque com a mãe o dinheiro chega, com o pai o dinheiro fica. E se a gente tá roto, se a gente está quebrado, se a gente está com as raízes cortadas com esses dois seres que nos deram e nos trouxeram para a vida, a gente não vai prosperar e a gente não vai se abundar. Por quê? Porque, gente, abundância, abundar é feminino, mas prosperidade é masculino. Próspero, expansão, conquista de território é masculino. Agora, abundância, abundar, multiplicação, criação, multiplicação é feminino. Não dá para estar roto com esses dois. E é nisso que a gente vai trabalhar profundamente. Vai ser uma jornada que eu juntei todos os cursos que eu fiz. Eu vi relações em cada um deles. Eu vi o que de mais especial, o de mais transformador cada um deles proporcionou. E então eu criei o meu método para fazer de forma eficaz uma jornada que vai fazer com que você saia da onde você está hoje e você possa reconstruir esse novo mundo para você, essa nova estação para você de uma forma completa, uma transição onde você sai de dores profundas de preocupação e você pode
definitivamente prosperar e abundar. Um método no qual 45 dias a gente vai fazer uma jornada no qual você vai olhar para tua criança, para tua adolescente, para os seus pais, para a sua relação com o dinheiro, para a sua relação com a tua carreira, para os seus talentos, e no qual você vai sair abundante, você vai sair uma mulher abundante, e uma mulher abundante, ela prospera e ela abunda nas relações, na carreira e na vida.